Como é que está a sua vida com Deus, meu irmão? Como é que está o seu caminhar com o Senhor? Como é que Deus está olhando para você nesses dias? Tem o Senhor se agradado da sua vida? Tem tido prazer no seu caminhar? Deus um dia resolveu tratar seriamente com o seu povo e começou conversando com esse povo através de um profeta, o profeta Malaquias, e começou tratando e mostrando a esse povo povo a quem ele amava, e amava profundamente, e disse o quanto amava o seu povo, e que tinha escolhido este povo para que fosse povo seu, e o servisse de todo o coração. E Deus se mostrou presente em toda a história, deixando claro que tinha escolhido, que preservava, que cuidava, estava presente na vida deste povo continuamente. E depois de fazer esta declaração de amor, Deus então entra numa questão que é essencial na vida humana, na nossa relação com Ele. Nós fomos criados para sermos adoradores, para vivermos em íntima comunhão com o Senhor. E a pergunta que nós precisamos fazer nesse instante é: como está a minha vida como adorador? Como está a minha vida diante do Senhor? Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 a 14. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Se você puder, compartilhe com outras pessoas. Acho que seria interessante iluminar mais um pouco aqui, para que as pessoas possam ler com tranquilidade. Malaquias, capítulo 1, versos de 6 a 14. Se você estiver vendo alguém sem a Bíblia do seu lado, aí você divide a Bíblia com essa pessoa, para que juntos estejamos lendo a palavra do Senhor. Malaquias 1, dos 6 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso. E riem de mim e me tratam com desprezo. E ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém. Só para que a gente tenha uma compreensão clara do que diz o texto, queridos. Antes da vinda de Jesus Cristo, esta era a forma de se cultuar a Deus. As pessoas traziam e ofereciam a Deus animais, e Deus deixou algumas determinações na sua lei, que esses animais teriam que ser perfeitos,
Nenhum animal com defeito, ou impuro, ou aleijado, ou deficiente poderia ser oferecido a Deus, mas o melhor que eles tivessem no seu rebanho, eles deveriam oferecer ao Senhor. Quando as pessoas traziam os animais para serem oferecidos a Deus, naquele gesto, eles estavam dizendo que eles estavam se entregando a Deus, porque os animais eram apresentados como uma espécie de substitutos do povo. Por isso é que havia na hora do sacrifício imposição de mãos, juntamente com o sacerdote, porque na hora em que ele fosse sacrificado, era como se fosse aquela pessoa que estava oferecendo a sua vida por completo na presença de Deus, se entregando por completo diante do Senhor. Em todas as ocasiões, quando você ler no Velho Testamento essa ideia de um povo oferecendo sacrifícios, na verdade, aquele era um momento de adoração, de dedicação, onde cada um estava oferecendo a sua vida a Deus. E é dentro desse ponto que Deus ministra a nossa vida, que Deus fala ao nosso coração, fala com o seu povo. A verdade clara das Escrituras é que Deus quer que sejamos verdadeiros adoradores. Deus quer que a nossa vida seja uma vida de adoração. E é sobre isso que Ele está falando nesse texto que nós lemos. Adoração, precisamos relembrar isso, não é um momento do culto onde nós abrimos os nossos lábios e cantamos algumas músicas interessantes. Adoração também não é nem tampouco parte da nossa vida, ou momentos específicos da nossa vida. Adoração, de acordo com as Escrituras, deve ser um estilo de vida. O meu viver diário deve ser um culto a Deus. O meu viver diário deve ser um viver de adoração a Deus. Nós fomos criados para sermos adoradores. E se você quer saber qual é a adoração que agrada a Deus, a Bíblia diz em João, no capítulo 4, no verso 23, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores que sejam verdadeiros e que o adorem em espírito e em verdade. Quando você pensa na adoração que Deus quer que você entregue para Ele, Deus vai dizer claramente para você que Ele quer primeiro esta oração em espírito e em verdade. Quando Ele fala de uma oração que é verdadeira em verdade, Ele está falando de uma adoração que seja precisa na sua presença. E quando ela é precisa, significa que você está adorando baseado naquilo que está na palavra de Deus, e não nas suas opiniões a respeito de Deus. Adoração em verdade, ou seja, adorar em verdade, significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Há um Deus revelado nas Escrituras, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, e a minha adoração precisa ser voltada para este Deus da Bíblia, que está revelado nas Escrituras Sagradas. E deve ser também em espírito, ou seja, ela precisa ser autêntica, essa minha adoração. Eu preciso de fato adorar a Deus, e quando eu adoro Deus, quando nós adoramos, Deus olha além das nossas palavras. Deus está olhando a nossa postura, Deus está olhando o nosso comportamento, está olhando exatamente o nosso procedimento, porque de fato nós estamos vendo a aparência, e podemos até chorar e nos quebrantar diante do Senhor, e as pessoas podem olhar para nós e ficarem impressionadas com a nossa vida naquele momento, mas Deus poderá não se agradar de nós, porque Ele está olhando exatamente o nosso coração, vendo se de fato a nossa vida é uma vida de entrega a Ele, se a nossa vida está nas suas mãos. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a alguma melodia musical. O texto que nós lemos começa a falar sobre um assunto, e ele traz uma ideia interessante, uma palavra aos sacerdotes, e ele diz: olha, o filho respeita o pai, o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Deus começa citando dois tipos de relações que são conhecidas nossas e comuns: a relação de um empregado e a relação de um filho, do empregado com o seu senhor, do filho com o seu pai, lembrando claramente que de Deus também nós somos filhos, e de Deus também nós somos servos, e esta é a ideia. E ele diz: os dois honram, o filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor, ou respeita ao seu senhor, mas vocês não me respeitam,
vocês não me honram. E o texto expõe